Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Então hoje é a nossa quarta aula. Na nossa terceira aula nós vimos um pouco sobre enzimologia, certo? Introduzir para vocês os conceitos da enzimologia. E nesse quarto tópico, então, estruturas celulares, a gente começa a falar um pouco mais das outras estruturas dentro da célula. Então nós já vimos a química da célula, do que essas estruturas são feitas quimicamente. Agora a gente passa a estudar as estruturas em si. E lá na primeira aula que eu falei para vocês de teoria celular e tudo mais, eu comentei sobre a membrana plasmática, e essa é a primeira estrutura que a gente vai estudar. Tudo bem? Então, o que é a membrana plasmática? Se a gente for pensar, uma célula ela ocupa um certo espaço. E quem delimita esse espaço que a célula está ocupando é justamente a membrana plasmática. Então, ela é uma membrana fina ao redor da célula que vai falar o que é externo à célula e o que é interno à célula, justamente por delimitar esse espaço. Certo? E qual a composição dessa membrana plasmática? Quando a gente estava estudando lipídios, eu falei para vocês dos fosfolipídios. A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídios. É claro que ela não é só fosfolipídios. Então, além de fosfolipídios nessa membrana, nós temos glicoproteínas, glicolipídios, algumas proteínas e colesterol também. Então, dois autores muito famosos, o Singer e o Wilkinson, eles utilizaram o nome de modelo mosaico fluido, justamente porque, como essa membrana é feita de lipídios, fosfolipídios, ela é muito fluida. Então ela está em constante movimento, muitas coisas acontecem nessa membrana, por isso o modelo é mosaico fluido. Por que mosaico? Porque ela é composta por várias coisas, como vocês podem ver nessa imagem. Deixa eu pegar aqui meu apontador a laser. Então, ó, aqui nós temos um fosfolipídio, se vocês lembram da carinha dele lá da aula de lipídios. Aqui nós temos a cabeça polar e a cauda apolar. Percebam que é uma bicamada, por quê? Aqui a gente tem uma camada de fosfolipídios e aqui nós temos outra camada. Eu falei para vocês que não é apenas isso que compõe a membrana plasmática. O que mais que nós temos? Nós temos proteínas. Ó, percebam que uma proteína, quando ela não atravessa a membrana plasmática, ela vai ser chamada de proteína extrínseca. Uma proteína, quando atravessa toda a membrana, é uma proteína transmembranar. Tudo bem? Essas proteínas têm vários formatos. Ó. Aqui eles chamam uma proteína em alfa-hélice, que ela é uma proteína transmembrana em alfa-hélice. Aqui nós temos glicoproteínas também associadas. Outra proteína aqui, essa proteína é globular. Tudo bem? Aqui nós temos um canal proteico. Então, como eu falei para vocês, nós temos proteínas, glicoproteínas. Olha quem está aqui, o colesterol. Lembram que a gente estudou que o colesterol era um lipídio com cadeia fechada? Olha aqui as cadeias fechadas sendo representadas. Certo? Vários colesteróis também, formando a membrana plasmática. Dentro da membrana, então, nós temos algumas estruturas externas. A primeira que eu vou falar para vocês é o glicocálix. O que é o glicocálix? O glicocálix é uma estrutura presente na maioria das células animais e também de alguns protozoários. Então, quem não tem glicocálix? Fungo não tem, planta não tem, tudo bem? E ele se caracteriza por uma malha de glicoproteínas, que são, aqui ó, glicoproteínas, estão vendo isso daqui? É um glicídio ligado a uma proteína, uma glicoproteína. Qual a função de um glicocálice? Por que é tão importante a gente falar sobre ele agora? O glicocálice, a primeira função é que ele atua na diferenciação celular. Então ele ativa diferentes genes em cada célula, fazendo com que elas se reconheçam e impede, por exemplo, essa célula aqui, quando ela se originou, era para ser uma célula do fígado. Por que essa célula não aparece lá no meu rim? Por conta dos glicocálixes que vão se reconhecer e ativar diferentes genes. Então, quando essa célula, sem querer entrar no rim, fala assim, você não é aqui não, você vai ir lá para o fígado. Então, é justamente nesse princípio de diferenciação celular e de impedir que a célula invada outros tecidos do nosso corpo. Ela também vai atuar no mecanismo de seleção de substâncias. Então, se a gente tem um hormônio que ele tem que ir para um alvo específico no nosso corpo, é o glicocálix que vai reconhecer. Então, ele como se fosse uma anteninha assim, e se alguma coisa tiver que ligar na célula e entrar, ele vai reconhecer pelo glicocálix. Aí o glicocálix vai falar assim, tá legal, essa substância pode entrar na célula. Quem que consegue enganar o glicocálix? Alguns vírus conseguem enganar. Então, eles têm um receptor específico para o glicocálix daquelas células. Então, eles vão lá e falam assim, a célula acha que o vírus é uma coisa do bem e deixa ele entrar na célula. Entenderam? É desse jeito que, então, os vírus enganam.
que mais que o glicocálix faz? Ele provoca a rejeição de órgãos transplantados. Então, como eu falei para vocês, é ele que atua no reconhecimento celular. Se essa célula vai pertencer a esse tecido ou não. Se você receber uma célula de outra pessoa, aquela célula não é sua. O seu glicocálix não bate, não é igual. Então, o que acontece? Vai rejeitar. O seu organismo rejeita aquele órgão transplantado. Para isso que a gente toma alguns imunossupressores, quando a gente precisa fazer algum transplante. Geralmente ausente em tumores, então é justamente por isso que uma célula do tumor consegue invadir outros tecidos, porque ela não tem glicocálix, o nosso organismo não reconhece que é uma coisa estranha, certo? Outra estrutura externa à membrana é a parede celular. Então percebam que essa bactéria, por exemplo, ela tem uma membrana plasmática, que está representada aqui em amarelo, e fora da membrana plasmática ela tem uma parede celular. A membrana plasmática está em verde, e fora da membrana plasmática, a gente tem uma parede celular em amarelo, certo? E o que é isso, gente? É uma estrutura externa à membrana plasmática. A mesma coisa aqui com essa célula vegetal. Então, nós temos aqui em amarelinho a membrana plasmática e em verde uma parede celular. Para que serve essa parede celular? Então, ela vai dar a estrutura, ela vai proteger a célula mecanicamente, vai ajudar na agregação, estrutura do tecido, enfim. Então, a parede celular é encontrada em células de algas, plantas, fungos, bactérias e alguns protozoários. E é um envoltório relativamente espesso e comparado à membrana plasmática, certo? No caso aqui dessa bactéria, a gente pode perceber que a cápsula externa à parede celular é ainda mais espessa. Só que a parede celular, no caso aqui das plantas, das células vegetais, ela é bem mais espessa do que a membrana plasmática. Por que isso acontece? Porque a cada organismo, a cada micro-organismo, a parede celular vai ser composta de alguma coisa. Então, no caso de algas e plantas, essa parede celular ela vai ser composta majoritariamente de celulose, enquanto que para fungos, essa parede celular vai ser de quitina. Em bactérias, a composição da parede celular ela vai mudar um pouquinho, de acordo com se a bactéria vai ser gram-negativa, gram-positiva. Isso vocês não precisam se atentar. Entretanto, é importante vocês saberem que existe uma substância chamada peptídeo-glicano na composição da parede celular de bactérias. Vocês podem pensar assim, se a célula vegetal ela tem essa parede celular tão espessa, ela está isolada das outras células? Ela consegue se comunicar? Consegue. E como ela faz essa comunicação? Ela faz essa comunicação por estruturas que a gente chama de plasmodesmo. Os plasmodesmos são pequenos canais que atravessam a parede celular entre duas células e permitem a comunicação do citoplasma dessas células. Tudo bem? Por fim, gente, a gente tem que pensar na principal função da membrana plasmática, que é falar quem vai entrar na nossa célula e quem não vai entrar. Então, a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela fala quem entra, ela fala que ela não entra. Ela seleciona quais são as substâncias que podem entrar facilmente e as outras que precisam de alguma coisa para entrar. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui nós temos uma dupla camada de fosfolipídios representando a membrana plasmática. Percebam que a água atravessa com facilidade, o oxigênio atravessa com facilidade, o álcool e o glicerol atravessam com menor facilidade que a água, glicose e outros aminoácidos não atravessam, íons não atravessam. Tudo bem? E aí, gente, o que faz então? Percebam que ela seleciona que água pode entrar e fala que íons não podem entrar. Por isso que a gente fala sobre uma permeabilidade seletiva. Certo? Existem dois tipos de transporte dentro da célula. O primeiro transporte é o passivo. O transporte passivo é aquele que não requer gasto de energia. Então ele acontece, por exemplo, com o gás oxigênio e o gás carbônico. Nesse exemplo aqui de transporte passivo, nós temos a difusão simples. Por quê? Tanto o gás oxigênio quanto o gás carbônico eles estão em constante movimento no meio em que a célula está. E eles conseguem permear dentro da célula, eles conseguem se difundir naquele espaço. Só que fisicamente, o que vai acontecer? Fisicamente, o gás carbônico ele sai em maior velocidade do meio que ele está mais concentrado.
E do meio que ele está menos concentrado, ele entra menos. Afinal, tem menos fora para entrar do que tem dentro para sair. A mesma ideia com o oxigênio. Se tem oxigênio mais concentrado fora, vai entrar mais oxigênio e sair do que sair menos oxigênio. Então, uma diferença na velocidade da entrada e da saída. Lembre-se, então, que sempre entra mais do meio que está mais concentrado. Então, do meio mais concentrado, vai ao meio menos concentrado. Esse transporte também pode acontecer através de intermédio de uma proteína. E se isso acontecer, a gente chama de difusão facilitada. Percebam que aqui nessa imagem, o oxigênio e o dióxido de carbono eles conseguem passar pela membrana, mas os íons não. Como que os íons fazem para entrar na célula, então? A célula tem alguns canais, muitas vezes, de proteínas que permitem a passagem dessas outras substâncias. Então, aqui a gente tem um canal proteico que vai permitir a entrada, vai facilitar a entrada. E aqui umas proteínas transportadoras. Percebam que aqui, quando ele entra, o que acontece? Ele abre o outro, a proteína acaba abrindo o outro canal. Então, entrou aqui, uma mudança de conformação nessa proteína transportadora, abre o outro canal, certo? Então, do espaço extracelular para o espaço intracelular. E aqui também acontece da região mais concentrada para a região menos concentrada. Um tipo específico de difusão simples, desse daqui, é quando quem está se movimentando não é o soluto, mas sim o solvente. Ou seja, solvente é basicamente aquele que sempre está em maior quantidade. Se a gente for pensar no meio biológico, quem sempre vai estar em maior quantidade é a água. Então, quando a gente fala em osmose, a gente fala de passagem de água. E a água ela vai passar do meio que ela está em maior quantidade para o meio que ela está em menor quantidade. Percebam o que aconteceu aqui, ó. Essa membrana ela só deixa passar água. O sal aqui ele é muito grande para passar. Então só a água vai passar. A água ela vai então do meio que ela está mais concentrada para o meio que ela está menos concentrada. Só que o que a gente fala? A concentração a gente sempre fala de acordo com o soluto e não de acordo com o solvente. Esse meio aqui é o meio mais concentrado de sal. E aí o que a água vai fazer? A água vai em direção ao meio mais concentrado de sal, sempre. Então vocês têm que pensar assim, se tem sal, a água vai atrás, certo? E esse processo é chamado de osmose. É o processo, então, de passagem da água, ou uma difusão simples, só que dissolvente, no caso água, do meio de menor concentração de soluto, de menor concentração de sal, para o meio de maior concentração de sal. Ou a água passa do meio mais aquoso para o meio mais desidratado, certo? E quando a gente quer fazer um transporte de um lugar que está pouco concentrado para um lugar que está muito concentrado, você acha que isso é fisicamente fácil? Não. Isso requer o quê? Requer um transporte ativo, um gasto de energia. E aí o transporte ativo seria, então, o oposto do transporte passivo. O transporte passivo, ele é a favor do gradiente de concentração, então, do mais concentrado para o menos concentrado. O transporte ativo é o contrário. Ele pega de onde está menos concentrado e manda para onde está mais concentrado. Mas para ele fazer isso, ele acontece o quê? Ele gasta energia. Então, toda vez que fala que gasta energia em transporte na célula, a gente está falando de transporte ativo. E essa energia ela é gasta em formato de ATP, tudo bem? Aqui eu pulei essa imagem, mas é porque ela é um exemplo de osmose. Eu vou conversar agora com vocês, então. O que acontece quando a gente coloca uma hemácia numa solução isotônica? Uma solução isotônica é uma solução que tem a mesma concentração de sais do que a do interior da célula. Percebam que nessa concentração isotônica, nessa solução isotônica, o tanto de água que sai da célula é o tanto que entra. Então a célula continua perfeita, certo? Por isso que a gente usa muitas vezes soro fisiológico. Se eu colocar água pura na minha veia, o que vai acontecer com a hemácia? Vamos descobrir agora? Se eu colocar água pura dentro da minha veia, percebam que a água pura ela tem muito pouco sal. Então o que ela vai fazer? Ela vai entrar para onde tem mais sal. E onde tem mais sal no nosso sangue? Dentro da hemácia. Se a água entra dentro da hemácia, entra mais água do que sai, olha o que acontece com a nossa hemácia.
ela infla. E isso pode até levar ao rompimento da nossa hemácia, certo? Que a gente chama de hemólise. Por outro lado, se eu colocar uma solução salina muito concentrada, o que vai acontecer? A saída de água da minha célula vai ser muito maior que a entrada. Então a minha célula vai ficar seca, sem nada, tadinha. Não vai conseguir fazer quase nada, né? Porque toda a reação bioquímica dentro da célula precisa de água. E agora aqui com célula vegetal, qual que é a diferença? A diferença é que a célula vegetal ela não vai se romper. Por que ela não vai se romper? Porque a célula vegetal tem uma parede celular. Percebam aqui, ó, essa é a célula vegetal normal, numa solução isotônica. O tanto de água que entra é o tanto de água que sai. Se eu colocar numa solução hipotônica, ou seja, uma solução com pouco sal, entra mais água dentro da célula do que sai. Por quê? Lembrem-se que a água sempre vai para a região que tem mais sal. Onde tem mais sal é dentro da célula, por isso que ela vai entrar aqui. Se ela está entrando, a célula vai começar a se expandir e ficar túrgida. Só que o que acontece? Essa célula não vai se romper, porque a parede celular ela é muito resistente. E ela não deixa a célula se romper, diferente do que acontece com hemácias. Por outro lado, quando a gente tem uma solução hipertônica, ou seja, uma solução com muito sal, a água de dentro da célula vai em direção a essa concentração de sal no exterior da célula. Então a saída de água aqui vai ser muito elevada e maior do que a entrada. E olha o que acontece dentro da célula, olha como a célula ficou sequinha dentro. Ela fica sequinha, e isso com certeza prejudica a célula em todas as suas reações bioquímicas. Mas olha a parede celular, intacta. Então essa célula ela ainda está viva, ela ainda vai, se você voltar a colocar uma solução isotônica, ela volta ao normal, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a matéria de hoje, é uma matéria mais tranquila, sobre membrana plasmática e os transportes, certo? E permeabilidade seletiva. Nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar as demais estruturas celulares. Até lá, bons estudos para vocês!